Sejam bem-vindos novamente à nossa aula da disciplina de Arquitetura e Urbanismo. Vou começando já, bastante coisa para a gente falar, então, nosso conteúdo aí, vou já compartilhando minha tela aqui com vocês, e aí a gente inicia. Então, né, retornando aí, nossa terceira aula, né, de arquitetura e urbanismo. Deixa eu só um segundinho aqui, peraí. Compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu slide, mas não tinha compartilhado a tela, né? Aí não dá, né? Aí não dá. Então vamos seguir em frente. Agora sim. Vamos lá. Que temos bastante conteúdo aí legal para falarmos. Então é o seguinte, gente, retomando aí, né, nossa terceira aula da disciplina Arquitetura e Urbanismo, aquela disciplina que faz aí as relações, né, vamos apresentar a arquitetura, apresentar o urbanismo, estamos vindo apresentando, fazendo as ligações necessárias à engenharia, né, e hoje o nosso tema da aula de hoje são as peças gráficas, né? A aula passada a gente falou das fases do projeto de arquitetura, falamos aí do estudo preliminar, falamos do outro projeto, falamos do projeto básico, projeto executivo. Hoje, ó, já tem gente aqui me perguntando, né? Boa noite. Os materiais já foram encaminhados para os coordenadores, eu encaminhei já para a coordenação geral, ela já deve... Lembra que eu falei, né? Me dá 2 semaninhas só para a gente... como é que chama? Fazer a logística da coisa. A logística já foi feita e a coordenadora, coordenadora geral já deve estar encaminhando e aí vocês já vão recebendo os materiais. Beleza? Então vamos seguir. Então é o seguinte, ó, a gente falou aí das fases do projeto arquitetônico na semana passada, aí das fases do projeto arquitetônico, eu mapeei aí onde se relacionam as engenharias, chegamos lá no projeto executivo, vimos lá todos os projetos complementares, falamos de tudo isso. Hoje nós vamos falar das peças, hoje a aula que vem, né, vai terminar essa fase de projeto para a gente entrar em relações projetuais, né, em estudos de caso, depois entrar um pouco em conforto, né, norma de desempenho, e depois a gente entrar no urbanismo, entrar nos índices de aprovação, e aí a gente segue, tá? Então, ó, de hoje para a aula que vem, nós vamos falar aí das peças gráficas de um projeto arquitetônico. Começando, na verdade, o que acontece? Alguns anos atrás, essa disciplina contemplava também o desenho técnico. Ela falava um pouco de desenho técnico de arquitetura, desenho técnico de construção civil, mas, né, agora vocês tiveram, acho que no 6º semestre, uma disciplina de desenho que era desenho de construção civil, né? Então, o que a gente faz agora? A gente até vai falar alguma coisa de desenho técnico hoje, mas ao invés de falar de desenho técnico, a gente se aprofundou mais e vamos falar das peças gráficas que
contemplam, né, que existem nessas diversas fases do projeto. Então, quais são as peças gráficas que existem no estudo preliminar, quais são as peças gráficas que existem no projeto, quais são as peças gráficas que existem no projeto executivo, tá? Por exemplo, todos eles têm planta, só que você tem um nível de planta no estudo preliminar, depois você tem um nível de planta no anteprojeto, depois você tem um nível de planta no projeto executivo. Nós vamos começar hoje falando, né, do que são esses desenhos. Nós vamos dar uma passada, falar um pouco de planta, falar um pouco de corte, mas falar umas peças gráficas mais específicas, né, que vão existir em diversos níveis dessas diversas fases. A gente utiliza, para falar disso, a norma técnica 6492, NBR, que é a norma técnica do desenho, da representação gráfica em projeto arquitetônico. Tá? E aí, o que acontece, né? Nessa norma técnica, ela vai falar sobre estudo preliminar, ela vai falar sobre anteprojeto e vai falar das peças gráficas que contemplam o projeto. Tá? Essa norma técnica, isso é muito bacana a gente falar, essa norma técnica, ela é uma norma técnica de 1994, tá? Ela é uma norma técnica muito legal porque ela esclarece o que é cada um desses elementos e o que tem que contemplar cada um, né, o que tem que contemplar um projeto executivo, por exemplo. Muitas vezes você está numa equipe participando aí de uma concorrência e fala, projeto executivo. A norma técnica diz o que tem um projeto executivo. Só que essa norma técnica é uma norma técnica de 1994. Né? Para os que são um pouco mais velhos, assim, nem eu, tal, e aí já trabalha com desenho técnico, trabalhou com desenho técnico nos anos 90, lá atrás, tal, né? Sabe que é o seguinte, na década de 90, muitos dos desenhos ainda eram todos feitos à mão, né? E o que acontece? No meados da década de 90 para 2000, que o CAD começou a dominar todos os escritórios, aí foi uma beleza, tal, né? Só que essa nova técnica que a gente tem até hoje é de 94, essa técnica já está sendo atualizada já há alguns anos, não está pronta ainda, né? Mas há alguns anos ela está sendo atualizada para, né, fazer uma relação do desenho do projeto, né, do desenho arquitetônico, para o CAD, né? Computer Aided Design, né? Desenho auxiliado por computador. Né? Por quê? Porque essa norma, ela fala de todas essas fases, de todas essas peças gráficas, mas ela fala das normas e das penas, tal, em caneta nanquim, desenho à mão. E a gente precisa de uma norma que contemple isso no CAD, mesmo porque quem trabalha aqui já com projeto, quem trabalha em escritório, com AutoCAD, etc., isso é muito bom, porque para normatizar até cores de pena e assim por diante. A gente sabe que às vezes é uma loucura, né? Cada escritório tem um padrão de cor, aí você tem que pegar aquela referência do lado da folha, né? Pena tal, cor tal, para você conseguir plotar. Então, se a gente tiver uma normatização disso, vai ser muito bacana. A gente tem um documento, que é o Caderno das BEA, que é um caderno que eles produziram, as BEA, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Nesse caderno, eles tentam fazer, às vezes, e fazer uma padronização de cores, né, das cores dos layers em relação às penas. E aí isso é legal porque padroniza. Mas quando a gente fala aqui na faculdade de desenho, né, a gente fala aqui na faculdade sobre desenho, porque a gente tem, né, quando eu falo aqui de desenho, eu falo muito em cima de uma relação com o desenho que eu acho que é importantíssimo, que é raciocinar pelo desenho. Né? A gente tem aula de desenho técnico na faculdade e depois você vai ter, na verdade, você vai trabalhar depois com AutoCAD, com BIM, etc. Né? Então, por que a gente tem aula de desenho na faculdade? Para aprender
para saber raciocinar pelo desenho. Vou falar isso várias vezes hoje, é muito importante a gente raciocinar pelo desenho. A gente está numa reunião de compatibilização de projeto, tal, é muito comum fazer um pormenor, fazer um rascunho de um detalhe construtivo, de uma ligação metálica, você faz um corte lá ampliado. Então, o que é? O raciocínio pelo desenho, né? Você está numa reunião lá, olha, eu estou pensando em desenvolver essa ligação dessa forma, o tirante chegando na peça dessa forma e assim por diante. Então, esse raciocínio pelo desenho é a matriz, né? A gente tem que trabalhar raciocinando pelo desenho. Então, quando a gente fala de desenho, a gente fala muito disso, porque depois você vai desenhar um desenho no computador, só que quem vai dar a informação é você, então o raciocínio vem daqui. E essas profissões que trabalham com construção, com a produção da edificação, seja engenharia, seja arquitetura, as diversas engenharias, é muito importante, por isso que a gente tem o desenho técnico, para aprender o raciocínio do desenho, tá? Então, nessas 4 fases aqui do projeto, a gente vai ter, primeiro, né? Eu vou falar dos desenhos técnicos em si. Então, vou falar de uma planta de situação, vou falar de planta, vou falar de corte, vou falar de memorial descritivo, vou falar de uma série de elementos que compõem as peças gráficas do projeto arquitetônico. Depois, na aula que vem, né, quando a gente for finalizar de falar de peças gráficas, eu vou falar, né, o que cada fase dessa, como é que aparece a planta em cada fase dessa, como é que aparece o corte em cada fase dessa, como que aparece um pormenor em que fase e como que ele aparece e assim por diante, tá? Então a gente fala agora de uns princípios básicos de desenho e isso depois vai lá na frente virar, né? Vai alimentar as fases do desenho técnico. Para começar, vou falar de uma planta que é super importante, né? Todas as peças gráficas que eu vou falar aqui são super importantes. Planta de situação. Planta de situação vai aparecer, dependendo da prefeitura, vai aparecer num projeto aí legal de aprovação, vai aparecer num projeto de arquitetura, é a situação do projeto em relação ao urbano, ao espaço a que se dedica a cidade, ao lugar onde está, a situação, né, onde que aquele projeto se encontra. Tá? Então, uma planta de situação compreende o partido arquitetônico como um todo e seus múltiplos aspectos podem conter informações específicas em função do tipo e porte do programa, etc. Tá? Uma planta de situação é isso aqui, por exemplo, né? Eu vejo aqui, ó, o edifício projetado numa malha urbana, isso aqui cidade de São Paulo, centro da cidade de São Paulo, você vê que é super adensado, né? Esse cinzinho aqui, ó, todas as edificações que estão construídas na quadra, você vê, ó, adensamento total, né? Passa a avenida aqui, ó, e aqui adensamento total, né? E aí eu vejo aqui, esse aqui é o projeto para a Praça das Artes, né? E aí eu vejo a edificação aqui no meio da quadra e eu vejo como ela está, né, configurada no urbano. E aqui mais aproximado eu vejo a quadra, né? E na verdade eu vejo aqui, ó, a quadra fiscal. Quando você está num projeto aprovativo, muitas vezes ele vai pedir a quadra, muitas vezes não, né? A grande maioria das prefeituras pedem, né, a situação. A situação vai lá no carimbo, numa escalinha desse tamanho aqui, né? Situação, ou seja, a situação daquele empreendimento na cidade, que deve contemplar ao menos a quadra fiscal. A quadra fiscal é a quadra, né, do locus urbano onde o empreendimento está situado, tá? Então você vê aqui, ó, que ele fala, para aprovação em órgãos oficiais, essa planta deve conter informações completas sobre a localização do terreno. Por quê? Quando de um projeto aí aprovativo, você vai ter a distância do imóvel
a esquina do lote, a distância do imóvel à esquina do lote, a distância do imóvel aqui, e assim por diante. A locação desse imóvel, né, a situação desse imóvel na cidade e na quadra fiscal. Tá? E isso aqui demonstra para a gente como que está construindo esse edifício. Esse edifício começa nessa rua, ele sai para outra rua e ainda tem duas saídas para esta rua lateral. Né? Eu pus um diagrama aqui, ó, que você percebe o quê? Que esse edifício aqui, ó, tá, vê essas duas perninhas aqui do edifício? São essas duas perninhas aqui, né? E essa construção que eu tenho aqui no meio é essa pré-existência, vejam o croquis aqui dos arquitetos, né? É essa pré-existência que é esta pré-existência aqui, né? Então, esse edifício e esse edifício, aquelas duas perninhas que eu falei, na verdade é isso e é isso. Eu vejo lá em planta e aqui eu estou olhando a foto e vendo o tridimensional. E aqui tem um diagrama de uso, que mostra os usos, né, desse edifício. A gente vai dedicar um momento da aula de hoje para falar de diagramas. Diagramas até está na norma 6492, mas é uma forma de comunicação muito utilizada hoje entre os escritórios. Então é muito legal a gente conhecer diagramas, é muito legal a gente ver diagramas. Eu vou mostrar uma série de diagramas hoje, diagramas de representação, diagramas de projeto, são super interessantes. Então aqui pelo diagrama eu vejo justamente essa situação, né, do edifício. Um diagrama em uma perspectiva isométrica, vocês lembram, né? O que é a perspectiva axonométrica, isométrica, axo, né? O radical grego aí de eixo, iso, igual, né? Então, aqui normalmente eu tenho 30 graus, a perspectiva axonométrica, isométrica, e aqui, na verdade, um diagrama de uso, ainda demonstrando quais são os usos de cada um desses espaços aqui, né? Do projeto da Praça das Artes. Então, isso aqui é uma planta de situação. Depois eu tenho uma planta que é chamada de planta de locação, ou conhecida como implantação. Tá? Na arquitetura, no projeto arquitetônico, muito conhecido como implantação. No projeto estrutural, uma das peças gráficas que eu acho mais importantes, vocês já tiveram aí sistemas estruturais concreto, né? E aí o que acontece? Já tiveram fundações também. A planta mais importante no começo de uma obra é a planta de locação estrutural, porque a planta de locação estrutural, você tem lá o posicionamento das estacas, né? E você tem lá as cotas que referenciam ao lote o posicionamento das estacas. Isso é super importante, a locação lá da fundação, é onde vai locar o edifício, né? Uma planta de super responsabilidade, uma locação errada se reflete na construção do edifício. Tá? Muitas vezes, dependendo do porte da edificação, isso é acompanhado e desenvolvido lá na obra por um topógrafo, né? Aliás, muitas vezes, né, planta de locação é gigantesca, muitas vezes você está num condomínio, num loteamento, muitas vezes no loteamento você não tem nem a demarcação dos lotes, e aí a partir, né, de uma planta de situação, uma planta de locação, o topógrafo consegue demarcar lá o lote e assim por diante. No projeto de arquitetura, o nome mais corrente é implantação. Planta que compreende o projeto como um todo, contém, além do projeto de arquitetura, as informações necessárias. Aí, né, dependendo da fase que a planta de locação, a implantação está, se está na fase do estudo preliminar ou se ela, porque ela vai aparecer a implantação no estudo preliminar, vai aparecer a implantação no projeto, no anteprojeto e vai aparecer a implantação no projeto arquitetônico, no projeto executivo também, tá? Então lá no projeto executivo vai ter lá, né, algumas informações dos projetos complementares, né, locação lá de caixa de gordura, algum
solo, né? Águas pluviais, algumas relações que vão aparecer até lá na implantação. Tá? Porque você vai ver o lote, por exemplo, falando de uma casa ou falando de um edifício, você vai ver lá o lote e você vai ver a implantação da edificação ou das edificações, como ele fala aqui, ó, né? Eventuais construções complementares, a famosa edícula, né? Legalmente é conhecido como construção complementar, então vai constar tudo, né, ou uma churrasqueira, uma área de churrasqueira, uma área de lazer, etc., vai constar lá da implantação. Uma coisa que é legal, né, implantação é isso aqui, né, para um projeto de arquitetura. Você vê aqui o lote, e aí você vê o edifício aqui, ó, os eixos já, tudo bonitinho e tal. E aí você vê o edifício aqui. Uma coisa que é legal na arquitetura, que é legal a gente entender, porque você pode se deparar com dois tipos de implantação, porque note que aqui fala, ó, planta que compreende o projeto, implanta, né, tal. O que acontece? Veja que contém o projeto, né? Então é o lote lá e contém o projeto. Existem muitos escritórios, eu não gosto dessa forma particularmente, existem muitos escritórios que locam, né, o projeto pela planta de cobertura. Eu não acho isso, eu particularmente não acho isso legal. Eu sempre acho bacana, existe até uma brincadeira que se faz, né, que se chama a implantação implanta-chão, né, que é uma brincadeira, obviamente, mas para... que tipo de implantação que vai ser feita? Vamos fazer uma implantação, assim, entendendo o chão, né? Então você vê que essa aqui é, né, uma que você entende o chão. Eu acho assim muito mais interessante, porque você entende a relação do lote, a relação do projeto com todo, né, a implantação propriamente dito. Você tem uma edificação complementar, uma piscina, uma quadra, o edifício está aqui, o acesso está aqui, a rampa está aqui, você tem até o paisagismo desenhado, o deck desenhado, e assim por diante. Tá? Então eu acho legal porque você entende. E por que é legal? Porque você vai ter o projeto... Você vai ter a implantação, se você fizer a de cobertura, né, se você tiver lá a de cobertura, olha só, você vai fazer a planta do térreo de qualquer jeito. E a planta do térreo, você nunca vai desmembrar, né, da implantação. Então, por isso que eu acho importante você ter essa relação. A não ser que o projeto seja muito grande, né? E aí você, por exemplo, aqui você vê o que a gente chama de planta-chave. Planta-chave é assim, ó, imagina que você tem um lote de 250 metros aí de comprimento, você vai ter 20 casas lá no lote, né? Então, o que acontece, né? A gente faz uma implantação, aí tudo bem, aí você pode pôr a cobertura, porque naquele caso específico, né, você vai se aproximar da implantação lá da casa ali, né, naquele espaço do condomínio, etc. E muitas vezes, quando é um lote muito grande, a gente trabalha com essa planta-chave. O que é essa planta-chave? Né? Normalmente a gente até divide assim por quadrículas, coloca A1, A2, tipo batalha naval, assim, né? A1, A2, B1, B2, e aí você tem aqui na planta escrito B1, e eu sei de onde que se trata aquele material. Tá? Então, isso é muito importante. Planta-chave é a implantação? Muitas vezes sim, muitas vezes é um... Na verdade, a planta-chave, eu estou respondendo aqui umas perguntas já. Na verdade, a planta-chave, ela é um esquema, é um diagraminha, que mostra, né, a implantaçãozinha, assim, mas é uma implantação muito, né, você vê esquemática, olha lá o edifício, ó, você não vê nada, você só vê o formal dele, tá vendo? Ó?
Na verdade, nem precisava dessa planta-chave aqui, está colocada só como um exemplo, mas você vê que o edifício está aqui, ó, bonitinho, tá? É um esqueminha que aí você olha o formal, né? E você consegue entender a edificação se você precisar fragmentar esse desenho em algumas partes. Tá? Uma outra pergunta aqui, um condomínio com 8 blocos de edifícios, esses edifícios são demonstrados na situação ou na implantação? Na implantação, os 8, né, vão estar na implantação, porque a situação é aquele condomínio em relação ao urbano, em relação à cidade, como ele se encontra ali. Tá? Então, você tem a implantação dos 8 blocos, como eu falei, né? Você pode ter aí um terreno de 250 metros de comprimento com 20 casas, né? Você vai ver, você tem a implantação dela, tá? No caso da planta de implantação, não deveria compreender também o entorno da edificação? Não. O entorno da edificação, você quer dizer a edificação como um todo, aqui o lote, porque aqui você vê o lote. Aqui está a edificação e aqui está o lote. Na situação que eu enxergo o entorno imediato, ou seja, é aqui que eu vejo, eu tenho um imóvel construído aqui, um imóvel construído, isso ocorre na situação, tá? Muitas vezes existem aí umas licenças poéticas, né? Por quê? Porque depende do edifício, né? Depende aí do propósito, então pode ser que por alguma situação eu quero demonstrar alguma coisa que tem aqui do lado, para perceber que eu estou do lado de alguma coisa importante, pode haver, mas normalmente a implantação se refere ao lote, tá? Ao lote e ao edifício implantado lá. Tá? Que é chamado de planta de locação, mas na arquitetura, implantação. Lá na engenharia estrutural, a gente chama de planta de locação, né? Que loca lá as estacas, tal, que é fundamental, né? Você tem a arquitetura, você tem lá o projeto estrutural, a obra é locada lá pelo projeto executivo da fundação, lá para o projeto executivo da estrutura, a planta de locação, que é a primeira peça gráfica, né? Depois as plantas de forma lá do projeto estrutural, tá bom? Aí, ó, vou falar de 2 termos que eu acho que é importante a gente voltar a falar, que são coisas, obviamente, que vocês sabem decore salteado, né? Mas eu vou falar sobre um outro aspecto. Planta de edificação, todo mundo sabe o que é, né? É um corte, né, um plano horizontal, né, um corte horizontal na edificação a 1,5 metro de altura. 1,5 metro de altura, né, é o que é norma, né, quem que estabelece isso? A norma 6492. Vista superior do plano secante horizontal, né, localizado a aproximadamente 1,5 metro do piso em referência. Então, estou lá na cota 100,10, né? Aí 1,5 metro do 100,10, tá? Do piso em referência. A altura desse... Aqui é uma coisa legal, né? É legal para a gente pensar algumas coisas assim de obra, porque muitos de vocês vão tocar obra, vão, né, vão gerenciar obras aí de diversos portes, inclusive de reformas em apartamento e assim vai, né? Então, já que a gente está falando de projeto arquitetônico, a gente não está falando de projeto arquitetônico aqui só, projeto arquitetônico de grande porte, tudo, né? Até de uma reforma de um apartamento que você vai desenvolver a obra, né? A altura desse plano pode ser variável para cada projeto de maneira a representar todos os elementos considerados necessários. O que isso quer dizer? Né? Lá, terra, subsolo, sótão, cobertura, em todos os pavimentos onde a gente vai desenvolver. O que isso quer dizer? Normalmente 1,5 metro, mas pode ser variável. Por exemplo, eu tenho uma linha de vitrosa assim em volta da construção toda e quero mostrar a relação dessas janelas, só que essas janelas estão a 2 metros. Normalmente ela vai, se eu estou cortando a 1,5 metro, ela vai aparecer tracejada, né? Lembra a linha que a gente utiliza para mostrar projeções, né? Então, normalmente ela vai aparecer
tracejada. Só que aí, às vezes, te vale a pena colocar uma planta a 2 metros para mostrar alguma informação aí importante, né? Então você faz. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei, muitos de vocês vão desenvolver obras aí de todos os esportes. Aí, de repente, você vai fazer uma obra de um projeto de arquitetura de interiores, uma reforma de uma casa que contempla execução de móveis, execução de marcenaria. É muito comum num projeto de móvel, por exemplo, né, você ter cortes no móvel em várias alturas, plantas de várias alturas, porque na parte de baixo de um armário, por exemplo, você tem as gavetas, depois você tem prateleira, depois você tem o cabideiro, depois você tem o maleiro, então aparece. E aí, o desenho do móvel vai aparecer num desenho técnico de arquitetura também. Você vai olhar lá, normalmente desenhado numa escala 1:10, tal, você vai ver o móvel lá. Né? Muitas vezes você vai estar envolvido com um projeto desse tipo, e aí você vai ver várias plantas, né? E aí vai aparecer lá na vista, vai aparecer onde está passando esse plano secante, onde está aparecendo, onde está passando a planta. Então, é o conceito de planta. Aqui a gente está falando da 6492, está falando da planta de edificação, né? Então, 1,5 metro aí de referência. Mas muitos escritórios adotam também 1,20. Então, norma técnica 1,5, mas você tem aí, né, normalmente de 1,20 a 1,5, tá? O corte é aquele plano secante, né, vertical, que pode ser transversal à edificação, né, como este aqui, como pode ser longitudinal à edificação, né, o corte. E aí, esse elemento é muito importante, né? Esse elemento é fundamental, está relacionado profundamente com a construção. Eu costumo dizer assim que é autoral, né? O que é autoral no sentido de que o autor, seja qual for o projeto, se for um projeto de estrutura, o autor do projeto que define onde ele quer passar o corte para alguma informação, tá? Então, às vezes, tem projetos que tem 8 cortes, e tem muita diferença de pé direito, de elementos. Então, você tem meia dúzia, 8 cortes passando pelaquele projeto, longitudinal, transversalmente. Por quê? Para mostrar informações importantes. Tá? E o corte vai dar, na verdade, se vocês já tiverem desenho, né, mas a somatória de planta com corte, a abstração disso, né, te dá a tridimensionalidade do edifício. E aí você consegue abstrair e entender a tridimensionalidade. E o corte, assim, é de uma importância assim, fundamental, né, para os entendimentos, e é uma peça importante projetual, né? Tem uma das frases, eu não sei se eu já falei aqui, mas uma das frases mais bonitas que nos últimos anos aí sobre, né, arquitetura, construção, engenharia, que eu li, foi do livro do Rafael Moneo. Rafael Moneo é aquele arquiteto que fez aquele projeto lá junto com a Arup, aquele projeto lá da Biblioteca de Columbia, né, da Columbia University, que eu contei para vocês lá, lembra, que estava em cima do ginásio de basquete, né? E aí o Rafael Moneo, ele escreveu um livro, Rafael Moneo é professor de Harvard, né? E ele escreveu um livro, bem traduzido para o português, tá? Um livro muito legal, que na verdade são 10 aulas que ele deu lá na Faculdade de Arquitetura, e cada capítulo é uma das aulas, ele fala sobre um arquiteto, sobre os processos construtivos, etc, etc, etc. É muito legal. E aí no primeiro capítulo tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala que construir é entender o corte, tá? Construir é entender o corte. Eu acho isso fundamental, porque é o corte que vai dar essas relações,
né? Muitas vezes você vai estar desenvolvendo um projeto de uma estrutura, você vai desenvolver esse corte para entender aquele detalhe, para entender aquele pormenor, né? A gente tem falado muito estrutura metálica, das ligações, etc., um corte daquela ligação para a gente entender como ela funciona. Isso é muito legal. Tá? Vocês estão fazendo agora aula de estrutura metálica, depois estrutura de madeira. Esse exercício do corte, esse exercício do raciocínio pelo desenho é muito legal. Quando você for estudar lá ligações e tal, refazer os desenhos, uma escala ampliada, né? E treinando esse raciocínio para entender como é que é uma ligação, qual que é o esforço que ela sofre, e assim por diante, isso é muito, muito, muito legal. Tá? Esse raciocínio, desenho e o corte é uma peça, sem dúvida, importante. Uma dúvida aqui de um colega: o arquiteto faz o desenho e o projeto arquitetônico apenas, ou ele pensa e analisa a fundação e as adversidades de cada caso antes de desenvolver? Sim, lembra, né? Lembra do... e tem uma outra, o João aqui está pôs uma outra frase aqui que eu já vou comentar, já, João, que é bem legal, tá? Mas lembra lá no começo do curso que eu falei, né, que se faz o levantamento planimétrico, se faz o SPT, né? E essas análises, sim, se faz, né? Ou o arquiteto faz, ou o arquiteto e a equipe, já todo mundo que está trabalhando, já, né? Essas análises, sim, né? Para ver as adversidades, para ver se você vai trabalhar com subsolo, com sobressolo, né? Para ver se você, de repente, distancia os pilares, para você ter um vão maior, em função de uma fundação mais profunda que você vai ter. Sim, essas análises vão ser feitas. E o João falou aqui um negócio muito legal, que assim, no Revit, né, aquele programa lá da Autodesk, é muito fácil fazer o corte, né? Eu não diria nem Revit, o BIM, né? O BIM produz o corte. No Revit é muito fácil fazer o corte. No CAD é bem mais trabalhoso. Na mão, João, é mais ainda. Tá? Vocês já passaram por desenho técnico à mão, né? Na mão é mais trabalhoso ainda, né? Eu já dei aula de desenho muito, sim, né? Para engenharia, arquitetura, tal, né? E o que acontece? Normalmente, né? Os caras ficam estressados lá com o corte, né? Mas depois que você, né, aprende o corte, é importantíssimo, né? É fundamental, é entender, é construir, é entender o corte, como diria Rafael Moneu. É super, né? Super importante. Então, só que tem um negócio aqui na sua frase, que eu gosto de falar também, que aí vem o raciocínio do cara. Aí vem, né, o entender a materialidade, aí vem entender o corte, né? E aí vem entender desenho e produzir desenho bom. No Revit é muito fácil fazer o corte, só que você tem que conhecer. Você tem que conhecer o quê? Materialidade. Você tem que conhecer construção, porque quem vai dar informação se aquilo é uma laje, o que é aquela materialidade, é você. Eu já vi desenho, tudo bem, o Revit ou o Vector, existem vários, né, programas aí, BIM, ele te solta o corte, mas desde que a gente dê uma informação correta, né, por isso, né, vocês estão no 8º semestre, então você domina a materialidade, pega, né, um estudante aí do 2º, do 3º, que ainda não domina, e vê o corte que o Revit dele vai produzir, e vê o corte que o seu Revit produz, né? Porque você já entende de materialidade. Então, essa colocação da materialidade é muito importante, né? E essa reflexão do que, né? Por quê? Porque aí ele vai te dar a materialidade, ele vai te dar a espessura de pena certinha para aquela materialidade, né? Então, esse entendimento, quando você trabalha com BIM, o entendimento aprofundado do saber, né, ou seja, do construir, é importante, importantíssimo, tá? Então, olha só, um corte lá, né, um corte muito legal do Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista,
né? Aí, ó, você vê aqui, ó, o edifício, tal, né? Olha só, escada rolante aqui, ó, atrás lá da escada rolante tem uma outra parte de edificação, você deve ter um corte lá atrás também, para olhar como que, né? E veja, esse edifício tem diversos cortes, você tem diferença de pé direito, ó, aqui, diferença aqui, né? Olha, você tem um afastamento dessa estrutura, dessa pele, e assim por diante. Então, você vê que é um corte complexo, né? Um corte aí para, né, fazer a mão, esse corte, né, um cortezinho aí complexo, né? Então, né, um bom exercício para uma prova, né, de desenho, assim, fazer um cortezinho desse aqui, o corte oposto desse, né? Então, tem uma outra colocação aqui. Professor, podemos dizer que o BIM é o futuro, pois facilita o desenvolvimento do desenho e deixa a criatividade ter maior liberdade? O que acontece? Sim, eu acho que, mas é muito mais que isso. O BIM não é para facilitar o desenho, o BIM é para facilitar isso que a gente tem falado desde o começo, né? O BIM é um sistema, o Revit, ele é um software dentro desse sistema. Eu tenho o Robot para estrutura, tem uma série de outros programas que se conversam, né? Então, o importante do futuro disso é você ter essa relação que o BIM, né? Por exemplo, o BIM, você pega o Revit te dá o corte, o Revit te dá 3D, né? Te dá perspectiva, te dá tudo, certo? Mas não é aí o pulo do gato, né? Não é aí o bacana. Isso é bacana, mas é o bacana porque facilita a sua vida, mas o bacana é a relação que as profissões fazem a partir do sistema BIM. Aí sim é o futuro, né? As compatibilizações, todo mundo trabalhando dentro de uma mesma matriz, aí sim é o importante, tá? Professor, qual o nome desse edifício? Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, na Avenida Paulista, em São Paulo, tá? Do escritório Andrade Moretim, projeto estrutural de um cara famoso, aí tem vários livros legais, Iopanã Rebelo, né? Tem vários livros de estrutura aí super legal, sobre concepção estrutural e tal, tá? Sim, seria correto dizer que o BIM está vindo para ter uma melhor compatibilização, evitando erros e falhas nas construções? Com certeza, né? Ter maior compatibilização, todo mundo trabalhando na mesma matriz. Mas eu acho que ainda, né, ele está vindo aí, né? Tem muita coisa assim para se implementar, muitos dos projetos estatais já estão obrigando a utilização aí de BIM e assim vai. Tá? Outros projetos, outras peças gráficas importantes, constituintes aí de um projeto arquitetônico, né? Cada um deles, como eu falei, vai aparecer de uma forma mais complexa ou menos complexa, dependendo da fase do projeto. Tem dois aqui que se confundem muito, né? Fachada e elevação, né? É a mesma coisa? Não, fachada é externo, elevação é interno, tá? Então, fachada é uma representação gráfica de planos externos da edificação. Os cortes e transversais longitudinais podem ser marcados nas fachadas. E aí a fachada, na verdade, ela por si própria, quando você fazia o desenho de fachada lá, isso depende, né? Não sei os exercícios que vocês fizeram na aula de desenho, mas quando você desenha uma fachada, normalmente você faz o chão, né? Você faz um peso gráfico, uma linha mais grossa, né? Na linha de chão, na linha de terra, né? Por quê? Porque, na verdade, a fachada ela é um corte externo à edificação. Por isso que você faz né, a linha forte. É um corte externo. Aí você tem a fachada frontal, a fachada lateral direita, a fachada lateral esquerda, a
fachada posterior e assim por diante. E aí eu tenho a fachada, na verdade, a fachada frontal, eu tenho a fachada na rua, por exemplo, se eu tenho uma edificação, eu tenho um muro, fachada na rua, vendo o muro, e a fachada dentro do lote, vendo a edificação. Isso é fachada. Olha só, o Carlos aqui lembrando que o BIM será obrigatório em 2021 em obras públicas, já está sendo obrigatório em algumas concorrências, já, como eu falei agora há pouco, né? Estão normatizando isso, né? E é o futuro. O problema é que vários escritórios ainda não estão preparados aí, mas é tudo, né, fase, é tudo preparação. Quando eu me formei, eu sou de uma turma híbrida, assim, os desenhos eram feitos, né, eu formei na década de 90, os desenhos eram feitos ainda à mão, né? Depois o AutoCAD estava entrando no Brasil, assim, forte e tal, veio o ano 2000, aí ele disparou, né? Então é uma coisa, a tecnologia está cada vez mais também acelerada, né? Você vê, né, do surgimento do CD, praticamente a morte do CD, né, foi rapidinho, né? Entrar o MP3, etc, etc. Então as tecnologias estão, né, numa aceleração assim, né? Se você pensar, no meio do século passado, basicamente, tinha muita casa que não tinha televisão, né? Hoje em dia tem casa que já não tem televisão, porque a televisão já está, né, já está sendo substituída por outras coisas, computador, internet, etc, etc. Então, a gente tem a tecnologia aí numa aceleração aí muito grande, e eu acho que tem que ser isso mesmo. Elevações. As elevações são representações gráficas de planos internos ou de elementos da edificação. As elevações são muito importantes, estava falando lá para vocês, né? E a gente depois vai falar aqui de ampliações. As elevações são internas, aí você vai falar, então é um corte interno? Eu vou falar, não, é uma vista, elevação ou vista, é uma vista interna. Por exemplo, tem um desenho que é muito importante, isso sempre vai aparecer em projeto arquitetônico, que são as ampliações das áreas molhadas. Você sempre vai ter, né? Você pega um projeto executivo, você pega lá atrás um estudo preliminar, ele tange aí uma escala de 1 para 200 até uma escala assim, 1 para 100. Anteprojeto, 1 para 100. Projeto executivo, 1 para 50 ou 1 para 75. Né? Plantas, cortes, fachadas, etc. Aí o que acontece? É muito comum você ter as ampliações das áreas molhadas. E nas ampliações das áreas molhadas, eu tenho, por exemplo, planta em 1 para 20 ou 1 para 25, ou cortes, né, das áreas molhadas, dos banheiros. Então, por exemplo, eu vejo dos banheiros, da cozinha, do serviço, etc. Aí eu vejo lá no banheiro um corte, eu vejo, né, a laje inferior, a laje superior, que eu tenho o vizinho de cima, o vizinho de baixo, aí eu vejo o meu forrinho de gesso, por exemplo, forrinho de gesso acartonado, e vejo lá a tubulação de esgoto do vizinho de cima, né, passando ali no banheiro. Isso é um corte, né? E aí, só que tem uma peça gráfica também que muitas vezes vai existir, né, para os que forem aí executar executar a obra, né, que você vai ter uma peça gráfica chamada de elevação, por exemplo, paginação de azulejo. Então, o que é isso? É uma elevação, não tem parede, você só está vendo aquele plano, você só está vendo aquela parede. Isso vai ser super importante, por quê? Porque quem projetou lá, o arquiteto projetou, quando o cara entra no banheiro, para ele enxergar ali, não enxergar o recorte do azulejo naquele canto, né, deixar o azulejo inteiro e tal. Então, ele projeta a saída do revestimento. Então, você vê a vista, então você vai executar, você está gerenciando aquela obra, aí você tem o acabamentista lá que vai executar aquela parede, né, está lá no projeto determinado onde que inicia, né, onde que inicia a colocação do revestimento, e assim por diante. Então, essas ampliações são super importantes.
que são ampliações, na verdade, que são vistas, elevações aí internas. E em falar em ampliações e detalhes, né, representação gráfica de todos os pormenores necessários em escala adequada para o perfeito entendimento do projeto e para possibilitar sua correta execução. Né? A gente está falando de estrutura metálica esse semestre, né, e a ligação, o detalhe lá é muito importante, né? A interface dos materiais é muito importante, né? Então, esse detalhe, muitas vezes você vai fazer um detalhe no escritório, conversando, compatibilizando o projeto. Olha, como que a gente vai desenvolver essa interface, né, do console ali de concreto com a chegada dessa treliça, como é que a gente vai desenvolver esse console? Você vai fazer um detalhe lá, o raciocínio pelo desenho, a ampliação, tá? Então, detalhe, ampliação, representação gráfica aí de todos os pormenores para identificar. E aí, normalmente, numa escala aí, reduzida, né? Ou seja, ele ampliada 1:2, 1:5, muitas vezes até em verdadeira grandeza 1:1, ou às vezes até numa escala de ampliação. Em vez de ser 1:5, 2:1, 5:1, ou seja, 1:5, né? 5 vezes menor, 5:1, 5 vezes maior. Isso acontece muito em engenharia mecânica, isso acontece muito em desenho industrial, design. Então, o cara vai projetar aqui o celular, tal, um elemento, e aí ele precisa ampliar aquele botão, né, para entender certinho lá como é executado todos os elementos. Então, isso é muito importante e muitas vezes vai aparecer até essa escala invertida, essa escala de ampliação. Tá? Em falar em escala todo mundo sabe o que é, obviamente, 1:5, 5 vezes menor, 1:10, 10 vezes menor. A gente vai depois falar de urbanismo, você tem as escalas do urbanismo, aí 1:500, 1:1000, 1:5000, 1:20.000, né? 20.000 vezes menor do que a escala, que é a verdadeira grandeza, é a escala real. Mas eu gosto de falar de um tipo de escala que não porque isso às vezes não é muito utilizado, mas é muito importante, que é a noção da escala gráfica. Nem sempre a escala gráfica é dada nas aulas de desenho, né? Muitas vezes sim, mas às vezes não, e eu acho legal lembrar o que é a escala gráfica, porque a escala gráfica vai aparecer muito em revista, muito em livro. O que é a escala gráfica? É uma representação gráfica da escala, porque o que acontece? Muitas vezes você tem um projeto lá, e esse projeto ele é publicado numa revista, num livro, eles fazem uma redução lá X, né? Está em escala, mas não está numa escala conhecida. Aí você tem uma escala gráfica que é para você poder interpretar aquele desenho. O que é isso? Ele está dizendo aqui nessa escala gráfica, por exemplo, que essa distância aqui representa 5 metros. Então, e aí você já vai ver a importância disso, do uso da escala gráfica até num sentido maior. Tá? Se você olhar esse projeto aqui do IMS, ó a escalinha gráfica lá, ó. Aí se eu pego a minha escala, ó, tô com a escalinha na mão aqui, ó. Escalinha na mão, vou pegar aqui 1:100, ó. Se eu pegar a minha escalinha aqui, ó, você veja que aqui embaixo tem, ó, uma escalinha gráfica, tá vendo? Isso aqui representa 2 metros. Então, ó, se eu for lá com a minha reguinha e medir, ó, tô medindo aqui, ó, 3 milímetros. Então, 0,3 centímetros, regrinha de 3, é proporção, escala é proporção. Então eu venho aqui, ó, eu estou medindo 0,3 centímetros, 3 milímetros. Então o que acontece? Ó, faço regrinha de 3, eu quero aferir quanto que é esse pé direito aqui, ó. Eu vou lá e vou medir com a minha reguinha aqui, ó. Oxe, estou olhando errado, ó. Aqui, ó. 0,6. Então, o que acontece? Ó, eu faço regrinha de 3. 0,3 centímetros está para 2, assim como 0,6, que foi o que eu medi aqui, está para X. E aí eu vou saber quanto tem este
pé direito, através dessa escalinha gráfica. Isso aqui é muito legal quando a gente está estudando. Por quê? Porque a escala gráfica é uma proporção, é uma referência. Por exemplo, você está estudando lá um projeto bacana de estrutura metálica, você viu lá na foto, né, uma viga legal, lá um perfilzão I vencendo um vãozão lá, show. E aí você quer saber, putz, qual que é a altura dessa viga que ela está vencendo aqui, né? Qual que é a altura da viga e qual que é esse vão? E aí você está numa foto, né? Eu faço muito isso. Aí você identifica algum elemento naquela foto, você vê uma porta assim, você fala, pô, essa porta tem 2,10. O que você faz? Proporção. Você vai lá e mede, ó. Ah, a porta tem 2,10. Se isso tem 2,10, né? Você vai lá. 5 milímetros, 0,5 representa 2,10. Então, aí você vai lá e mede o vão, né? 20 centímetros equivale a X. Tá? Aí, ó, Leonardo está falando aqui, ó, eu faço muito isso quando não mostra no corte a medida, para saber quanto da viga está aparente, essas coisas. Pois é, só que isso, né, antigamente, quando o desenho era feito à mão, dava um trabalho desgraçado, você apagar. Hoje o AutoCAD é tranquilérrimo, né? Antigamente, quando você desenhava nanquim, você tinha que vir com gilete, apagar, né? O pessoal aqui mais, se tiver um pessoal mais velho, assim, que já desenhava nos anos 90 e tal, né? Vai lembrar disso, que, né, a gente apagava com gilete lá o nanquim, dava um trabalho desgraçado. E aí o que acontece? Muitas vezes tinha alguma alteração de projeto, alterava-se a cota. E aí era muito, não se alterava o desenho, porque dava muito trabalho mexer no desenho, né? Hoje é tranquilérrimo. E aí o que acontece? Muitas vezes você mudava na cota, né? Ó, já tem gente falando aqui, ó. Não sinto saudade nenhuma dessa época de gilete e nanquim. Então, e aí o que acontece? Ó, Ronaldo vai lembrar aqui, ó. E aí o que a gente fazia? A gente muitas vezes tinha que alterar, você apagava só a cota e alterava a cota. E aí lá na prancha de desenho vinha escrito que as dimensões em cota sobressaía as medidas em escala, que não era para utilizar a escala, porque muitas vezes você ia medir lá na escala e não estava certo, tá? Mas é um artifício, então, para execução, isso não é para fazer, porque você tem que respeitar o que tem na cota, porque isso te dá, né? Isso pode te dar aí um problema. Mas é legal para você, quando você está estudando, é legal para você entender, entendeu? Pô, estou estudando essa estrutura aqui, quero saber quanto tem essa viga aqui em altura, tal. Aí você vai lá e faz essas referências, isso é muito legal, tá? Então, ó, é a mesma coisa aqui, ó, veja só, 1 centímetro equivale a 125 metros. Então, 2 centímetros equivale a 250 metros. E assim por diante, tá? A escala gráfica é um artifício, assim, muito legal, muito bacana, muito utilizado, vale a pena aí a gente entender. Ó, tem alguns elementos aqui que fazem parte do projeto que a própria norma fala, que não são peças gráficas, mas faz parte. Programa de necessidades, a gente já falou, né, aula passada, documento preliminar do projeto que caracteriza o empreendimento, você vê, isso aqui está na norma de representação gráfica de projetos arquitetônicos, tá? A vigente até o momento. Logo, logo ela vai ser substituída. Mas aí, ó, o programa de necessidades pode se referir tanto, né, ó, a um edifício pequeno, edifício maior porte, sempre vai ter programa de necessidades. Aí eu tenho, que faz parte de um projeto, um memorial justificativo. Lembra, né? O memorial justificativo está lá naquela primeira parte, lá no programa de necessidades, quando o cara está vendendo o projeto, né? Então está justificando o porquê daquele partido arquitetônico, porquê daquele conceito. Texto que evidencia o atendimento às condições estabelecidas no programa de necessidades. Apresenta o partido arquitetônico adotado, que é definido no estudo preliminar, tá? Daí, depois eu vou ter, dentro de um projeto, alguns outros documentos: discriminação técnica, especificação, lista de materiais e orçamento. O que acontece? Ó, discriminação técnica. Documento escrito do projeto de forma precisa, completa e ordenada, descreve os materiais de construção a serem utilizados.
indica os locais onde esses materiais devem ser aplicados e determina as técnicas exigidas para o seu emprego. Então, por exemplo, sei lá, eu vou colocar um piso porcelanato, então está especificando, olha, eu vou colocar um porcelanato aqui de 50 por 50 centímetros, né? Ele é esmaltado, ele vai ser assentado com uma argamassa flexível, porque ele tem o processo de dilatação dele, né? E esse esmalte, ele tem uma resistência à abrasão, ele vai ser utilizado no litoral, na praia, que tem areia, PI 5, para resistir, para esse esmalte resistir à abrasão. Legal, discriminação técnica. E aí, o que vem? Esse é o memorial descritivo. Sim, ele, na verdade, né, o memorial descritivo, ele vai ser, ele surge dessa discriminação técnica e da especificação. É um documento que surge, porque a discriminação técnica, né, você discrimina o que você deseja para aquele elemento. Depois você tem a especificação, que também faz parte do memorial descritivo, que, por exemplo, eu falei que aquele piso tem que ser um porcelanato. Qual que é aquele porcelanato? O 50 por 50 na linha X da marca Y. Cor, cinza, nuvem. Aí especifiquei. E isso é muito importante, né? Esse processo acontece pós-obra também, vistorias, parece até com processos de vistorias, para quem aqui trabalha com vistoria, até parece um pouco aí com o processo de vistoria, mas isso aqui faz parte do projeto, tá? E aí o que acontece? Especificação, gente, é muito, muito importante, tá? Vira e mexe, eu falo que tem um negócio importante aqui, mas aqui é mesmo. Especificação é muito importante, tá? Arquitetos, engenheiros, tal, trabalham com especificações. Especificar, você é conivente àquilo que você está indicando. Hoje você tem norma de desempenho, nós vamos falar daqui 2 aulas, nós vamos falar de norma de desempenho, você tem norma de desempenho, então aquilo tem que se desempenhar de uma forma, né, prevista na norma. Então, quando você especifica, nós somos especificadores, quando você especifica, você é conivente àquilo, você tem, né, responsabilidade sobre aquilo que você está especificando. Então, isso é muito importante, especificar corretamente. Então, você discrimina, você especifica, isso vai constar num memorial descritivo, que vai te dar um outro conceito que é a lista de materiais, tá? Vocês já tiveram aqui projeto estrutural, já tiveram sistemas estruturais concretos. Nos sistemas estruturais concretos, a gente coloca lá, né? Você tem lá a prancha, que você tem o detalhamento lá da armadura, etc., né? E aí vem aquela tabelinha do lado, não vem? Aquela tabelinha, né? Com quanto que você tem de um aço, quanto que você tem do outro, e no final você tem da tabela lá quantos quilos que você tem. Vai para a lista de material, compra de quantos quilos de aço, porque aquilo vai gerar um orçamento. Tá? Então, ou seja, qual que é o sentido do projeto executivo? O sentido do projeto executivo, né? Sim, né? Eu tenho o resumo do aço. O resumo do aço, né? Aqui o Anderson está falando, né? O resumo do aço vai constar no memorial descritivo. Tá? O memorial descritivo é que, assim, o resumo do aço não vai constar no memorial descritivo do projeto arquitetônico, porque ele faz parte da tabela lá do resumo de aço do projeto estrutural. Então, ele não vai constar do projeto arquitetônico. Os acabamentos vai constar no projeto arquitetônico. Tá? Isso aqui, porque isso aqui, na verdade, são definições, são os dados. Discriminação técnica é um dado, especificação é um dado. Discriminação técnica e especificação fazem parte de um memorial descritivo. Tá? E aí você vai ter lá as quantidades. Ok? O resumo, eu tenho um exemplo do resumo de aço, porque é mais ou menos isso, entendeu? Lá no resumo de aço, eu consigo orçar por aquilo.
né? Então, eu tenho lá, basicamente, no resumo de aço, um memorial descritivo do que eu utilizo. Com aquele resumo de aço, eu consigo orçar, né? Eu consigo orçar, porque o aço é orçado por peso, né? Eu consigo orçar. Então, o resumo de aço me dá uma lista de materiais, na verdade, que eu vou utilizar naquele projeto. E aí, a partir daquilo, eu levanto o orçamento. Então, esse material todo aqui consta de um memorial descritivo, né? Isso são definições que constam do memorial descritivo, que geram um orçamento. Então, a missão do projeto executivo, chegar na excelência aqui, ó, né? Você ter um memorial descritivo muito bem feito, ou seja, uma lista de materiais muito bem feita, uma especificação muito bem feita, uma discriminação muito bem feita, que você consegue chegar numa excelência em orçamento. Para quê? Né? Reforma tem as variáveis, obviamente, tal, mas, assim, a construção do zero, para quê? Para você, né, não ter uma variação aí, custo final, né, tá dentro de uma expectativa. Então, e esse conteúdo todo de um memorial descritivo, somado ao que faz parte do projeto executivo, é fundamental para você ter aí uma excelência aqui, ó, uma excelência no orçamento da obra. Tá? Outra peça gráfica que é muito importante para a gente acabar a aula em grande estilo, né, que eu já mostrei uns diagramas, falar um pouco de diagrama. Né, tem bibliografias que falam de diagramas. Diagramas são representações gráficas muito utilizadas hoje em dia em projetos, em representações de projetos, seja diagramas de análise e representação ou diagrama de projeto. Por exemplo, eu vejo aqui, ó, um diagrama de representação e de projeto daquele arquiteto holandês que eu já falei para vocês, do Henk Koolhaas, para a Biblioteca de Seattle, um diagrama de projeto. O que acontece? Ó? Lembra do programa de necessidades? Olha lá, books, ó, parking, então, ó, livros, lá na biblioteca, administração, operações, ó, estacionamento, né, serviços públicos, suporte, etc. O que ele mapeia aqui? Ó, 32% dessa área se dedica a livros, por 68% aos outros serviços da biblioteca. E ele utiliza esse diagrama para ele desenvolver, a partir do diagrama, o conceito de projeto e o partido arquitetônico. Você vê que aí ele pega, ó, sala de leitura, ó, living room, tipo um lounge, espaço kids, ó, ele, tá vendo que ele desloca? Por quê? Porque ele está pensando nesse diagrama, nessa quantidade de espaço, e está deslocando, porque isso ele vai trazer para o projeto dele. E aí, ó, ele começa a trabalhar com esses espaços em diagrama. Tá vendo que é um corte esquemático? Ele vai, ó, ele sobe a sala de leitura, né? Lá, quadrinhos, ele desloca, e aí ele fecha, tá vendo? Os elementos com esse invólucro aqui, ó, né? E aí, ó, ele transforma isso num outro diagrama que tem o formato da biblioteca que ele está projetando, olha lá, com uma circulação aqui, ó, parking, tá vendo? Ó, estacionamentos, loja, ficção, livros, música, filosofia, e assim vai. Né? E aí você vê, isso aqui são os pavimentos, ó, que ele está projetando. Esses pavimentos, ó, os pavimentos ligados. Aí ele pega, ó, o diagrama lá que ele faz o invólucro, ó a maquete lá, ó, o 3D, ó, que ele faz esse, né, invólucro aqui, a circulação, né, ó, a estrutura aqui, ó, os contraventamentos aqui já, né, nesse diagrama, é um diagrama, ó, já representando um diagrama de estrutura, e aí isso aqui vai virar o projeto, e depois virou a construção disto daqui, que é, né, a biblioteca de Seattle, né, projeto do Henk Koolhaas. Outro exemplo, esse aqui, ó. Esse é um projeto na China, do Steven Hall. Eu vou terminar
aula com este projeto, porque esse projeto é muito legal, né? Esse projeto do Steve Hall, chamado Linked Hybrid, esse projeto foi o pai dos projetos, dos edifícios chamados de edifícios híbridos, né? Aqueles conjuntos de edifícios com vários usos. O que ele faz aqui? Ele tem 8 torres, ó, isso é uma planta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, ó, nessa planta, ele vem e põe, você está vendo que chama Linked Hybrid, né? Que ele faz esse uso híbrido, né? Através desses links, né? Dessas passarelas que vão ligar os edifícios. Então, ele faz isso em planta. Aí ele mostra aqui, ó, bar e café, que é o roxinho, entrada, que é o vermelhinho, né, ó, spa, que é o laranjinha, ó, academia, que é o azul, e assim vai, ó, uma sala de exibição de exposições, né, ó, exhibitions no amarelo, né, livraria no verdinho, que ele vai, ó, ligando esses prédios. Então ele mostra por esse diagrama, eu tenho uma entrada aqui, eu tenho uma entrada aqui, mas tenho entrada aqui, e aí eu tenho um caminho. Então ele mostra por esse diagrama, isso é um projeto de 2009, como ele faz a ligação desses edifícios. A ligação desses edifícios, depois ele vai mostrar no diagrama em corte, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Diagrama em corte, tá vendo? Ó? Olha os edifícios aqui residenciais, ó. Tchum, tchum, tchum. Olha lá os 8 vindo e ele ligando aí através dessa passarela. Olha lá a treliça, né? Olha a treliça aqui metálica, né? Tendendo a fricção, as barras esticando, etc. E ele faz a ligação por essas passarelas, que é aquele plano horizontal, e você vê, ele vai mostrando, ó, spa, entrada, loja, etc., né, que você vê aqui em planta, você vê em corte esse esquema chamado o diagrama. E aí você vai lá para o corte mesmo, olha lá, né, as passarelas, o edifício, azul, residencial, olha até um gráfico de porcentagem. O cinza, estacionamento, né, ó, o rosa, loja, e assim vai, ó, saúde, o laranja, e aí vai, e ele vai ligando os prédios, por isso que chama Linked Hybrid, né, linkados, o híbrido linkado. E aí, depois, né, então isso aqui é para mostrar, então é um diagrama de representação. Para quem está estudando esse projeto, consegue analisar esse projeto através desses diagramas, né, que representam este edifício. No final das contas, as 8 torres, projeto de Stephen Hall, projeto estrutural, aquele engenheiro texano, que eu já falei para vocês, Guy Nordenson, né, que fez aquele projeto do Nanjing Sifang na China também, que eu falei para vocês, né. Vou terminar com esse projeto, com essa imagem, porque a aula que vem a gente vai falar das peças do projeto, mas eu vou começar analisando esse projeto, mostrando esse projeto para vocês, porque naquele sentido da relação arquitetura e estrutura, esse projeto é muito bonito, tá? Porque esse projeto tem em concreto pré-fabricado, esses elementos aqui, essas quadrículas, né, é feito de 9 em 9 elementos, chegam, né, produzido e montado na obra. Essas cores do projeto representam também um diagrama aqui. Por quê? Porque essas cores representam os esforços, identifica qual peça tem uma história muito legal, uma relação de estrutura e arquitetura muito bonita desse projeto. Eu termino a aula com esse projeto bonito e começo a aula que vem mostrando este projeto, fazendo essa análise, essa relação, porque nossa disciplina trata muito disso, da relação da arquitetura e, né, das engenharias. Tá bom? Professor, aquela imagem das ligações das linhas de metrô de São Paulo, por exemplo, pode ser considerado um diagrama? Sim, é isso mesmo, tá?
esse sistema é semelhante com os fluxogramas de projeto. O fluxograma não deixa de ser um diagrama também, né? Ele tem... o fluxograma ele é muito usado para se projetar. Ele é um diagrama de projeto, né? Um organograma, um fluxograma, é um diagrama de projeto, também são diagramas. São formas, essas que eu estou mostrando, são formas contemporâneas aí de se representar, de se estudar, né? Diagrama de estrutura, né? Você tem uma perspectiva explodida da estrutura, para você entender as relações de cada elemento, e assim vai. Nós vamos ver alguns aí na semana que vem, tá? Então, terminamos com essa imagem, começo com essa imagem na semana que vem, com essa disciplina. Alguns de vocês eu vejo amanhã, tá? Boa noite, boa semana, bom fim de semana, vamos em frente, tá? Nos vemos, alguns eu vejo amanhã, outros eu vejo na semana que vem. Bom fim de semana, tudo de bom, se cuidem, obrigado vocês, e uma boa noite aí. Vou esperar um pouco aqui, porque eu vou vendo se tem alguma perguntinha que fica para a aula que vem, e para eu começar junto com esse projeto, vou esperar um pouquinho, já eu fecho aqui a aula. Então, gente, tem gente me perguntando aqui dos slides, ó, eu enviei lá para coordenação, tá? Coordenação, lembra que eu falei para vocês, precisava 2 semanas para organizar, né? Aí depois a coordenação coordenação geral vai mandando, acho que até a semana que vem deve chegar. Esses aqui eu não vou mandar agora, porque a continuação é na aula que vem, e aí eu vou... aí depois eu mando, tá? Fiquem tranquilos aí. Tchau, gente. Estou fechando, então, tá? Uma boa semana aí, ou até amanhã, para os que eu for ver amanhã. Bom fim de semana para os que eu não ver, e até semana que vem. Tchau, tchau.